O Corinthians acaba de viver um movimento muito importante nos bastidores, algo que pode mexer não só com a parte financeira do clube, mas também com a identidade do seu estádio. A Neoquímica Arena, que já virou marca registrada desde a inauguração, está prestes a mudar de nome. E isso porque finalmente chegou à mesa da diretoria a primeira proposta oficial pelos novos naming rights. Até aqui a conversa era muito de sondagens, de interessados, de especulações, mas agora não, agora alguém de fato formalizou uma oferta. E é aí que a coisa fica interessante, porque mesmo trazendo números acima do contrato atual, o Corinthians resolveu dizer não. Hoje, o clube recebe algo em torno de 18 milhões de reais por temporada no acordo vigente, um contrato que foi fechado em um momento totalmente diferente do que vivemos agora. Era época de pandemia, estádio fechado, receitas despencando, incertezas por todos os lados. Foi nesse cenário que a negociação com a Neoquímica acabou acontecendo. E, dentro do que era possível, foi um bom negócio, afinal o time precisava de dinheiro imediato e também de segurança para atravessar aquele período. Só que os tempos mudaram, o mercado também, e a diretoria do Timão entende que agora é hora de subir a régua. A primeira proposta oficial apresentada supera esses 18 milhões anuais, mas não chega nem perto do que o Corinthians espera arrecadar. O clube trabalha com a meta de fechar um acordo de longo prazo, 10 anos de contrato, rendendo 700 milhões de reais. A ideia é simples, usar esse dinheiro para acelerar o pagamento das dívidas ligadas ao estádio, quitar parcelas e reduzir o peso que a Arena ainda tem nas contas. Só que para isso acontecer, o valor precisa realmente ser grande. E é por isso que essa primeira proposta, apesar de melhor que a atual, foi considerada insuficiente. É importante entender também o contexto do mercado. Hoje a concorrência entre empresas que querem colocar seus nomes em placas, camisas, estádios e transmissões é muito maior. Basta assistir um clássico, seja Corinthians e São Paulo ou Corinthians e Palmeiras, para perceber que o gramado está cercado de marcas disputando espaço. Em um único jogo recente, por exemplo, dava para contar pelo menos 8 diferentes anúncios em sequência ao redor do campo. Isso mostra a força do mercado, mas ao mesmo tempo limita o poder de negociação, porque nenhuma empresa quer exclusividade que inviabilize outras receitas do campeonato. O ponto é que o Corinthians sabe do tamanho que tem, da visibilidade que oferece, e quer transformar isso em dinheiro. 700 milhões em 10 anos não é pouca coisa, mas se você comparar com outros negócios já fechados recentemente, não é nenhum absurdo. O próprio Pacaembu, por exemplo, foi negociado em um contrato de 30 anos por R$ 1 bilhão. Se você dividir, dá pouco mais de 30 milhões por temporada. O Timão, portanto, está mirando em 70 milhões anuais, ou seja, mais do que o dobro do que foi pago pelo Pacaembu. A diferença é que a Arena Corintiana tem uma carga simbólica muito maior, jogos de alta audiência, decisões, clássicos transmitidos para milhões de pessoas no Brasil inteiro. É natural que o clube esteja firme na ideia de não aceitar a primeira proposta. Quem entra em negociação sabe que precisa jogar alto no começo para depois encontrar um ponto de equilíbrio. O Corinthians recusou, deixou claro que quer muito mais, e segue em conversas com outros interessados. Até agora são 3 empresas, uma de um setor completamente diferente e outras 2 que competem entre si, o que também pode jogar a favor do Timão. Afinal, quando existe disputa, os valores tendem a subir. O segredo agora é paciência, estratégia e saber usar o peso da marca Corinthians a favor. Só que existe um detalhe que não pode ser ignorado, a credibilidade no mercado. E esse é um ponto que a diretoria atual sabe que precisa trabalhar. Não basta só pedir um valor alto, é preciso convencer que o Corinthians é um parceiro confiável, que cumpre seus compromissos e que pode gerar retorno consistente. E essa talvez seja a parte mais desafiadora. Nos bastidores, muita gente comenta que algumas marcas ainda têm receio de se associar ao Timão por conta de problemas recentes de gestão, de processos na justiça e de atrasos em pagamentos. Esse desgaste precisa ser revertido com atitudes concretas, não apenas com discursos. Mesmo assim, a recusa dessa primeira proposta é vista como um recado importante. O Corinthians não está desesperado, não vai aceitar qualquer coisa. A intenção é mostrar força, bater na mesa e dizer: nosso estádio vale mais, nosso torcedor vale mais,
nossa visibilidade vale muito mais. E isso também tem efeito no mercado, porque dá um sinal claro de que o clube não pretende desvalorizar a sua marca. Agora, falando sobre valores, existe uma discussão interessante. Alguns defendem que o Timão poderia até adotar uma estratégia diferente, fechando contratos de períodos mais curtos, como 3 ou 5 anos, mas por cifras ainda mais altas. Isso permitiria renegociar com frequência, aproveitando momentos de alta do mercado. Por outro lado, essa escolha também faria o estádio mudar de nome várias vezes em pouco tempo, o que acabaria tirando um pouco da identidade. Imagine a cada 3 anos o torcedor ter que se acostumar a um nome novo. Seria estranho e talvez até prejudicial para a memória afetiva do clube. Por isso, a diretoria segue firme na ideia do contrato longo. E aqui entra um detalhe importante, a multa rescisória do contrato atual. A partir de setembro, esse valor cai para 50 milhões de reais. Com impostos, o custo final chega a 70 milhões. Ainda assim, já é bem mais baixo do que o que estava previsto anteriormente, o que abre a possibilidade real de uma rescisão amigável e uma transição para um novo acordo. Se antes a barreira era praticamente intransponível, agora ela se tornou mais administrável. Isso ajuda o Corinthians a negociar sem tanta pressão, sabendo que existe um caminho possível para uma mudança. O fundamental é que a diretoria consiga transformar toda essa visibilidade em dinheiro e, ao mesmo tempo, reconquistar a confiança das grandes marcas. O Timão sabe que não adianta só falar em grandeza, em torcida apaixonada, em audiência recorde. As empresas querem estabilidade, querem retorno garantido e querem associar seus nomes a algo positivo. É isso que o clube precisa oferecer daqui para frente. No meio de tudo isso, o torcedor acompanha com expectativa. Afinal, não é só um contrato de marketing, é também sobre identidade, é sobre como o estádio do Corinthians vai ser chamado nos próximos 10 anos, é sobre memória, sobre gritar o nome da casa do Timão em momentos históricos. Não é uma decisão simples, e justamente por isso o clube não pode se precipitar. Nos bastidores do Corinthians a discussão não gira apenas em torno do estádio e da negociação pelos naming rights. Existe também um clima de tensão e muita cobrança em relação ao trabalho da diretoria de futebol, especialmente sobre a figura de Fabinho Soldado, que acabou virando um personagem central nos últimos meses. A nova gestão já deixou claro que pretende descentralizar o poder que hoje ele concentra, o que não significa necessariamente uma demissão imediata, mas sim reduzir a influência direta dele nas principais decisões. Essa movimentação não vem do nada, é consequência de uma série de reclamações que chegaram ao clube, vindas não só de torcedores, mas principalmente de pessoas do mercado, empresários, agentes e até dirigentes de outros clubes que em algum momento tiveram de negociar com o Corinthians. Quando um dirigente começa a acumular críticas de diferentes frentes, é sinal de que algo não está funcionando bem. E foi exatamente isso que aconteceu com Fabinho. Muitos questionam a postura dele nas tratativas, a lentidão para fechar negócios e até mesmo a maneira como conduziu algumas situações envolvendo jogadores. Em um momento delicado, em que o Corinthians precisava ser ágil, aproveitar oportunidades de mercado e reforçar o elenco, o clube perdeu tempo em negociações que não levaram a lugar nenhum. Nomes badalados foram sondados, promessas de impacto surgiram, mas na prática pouca coisa se concretizou. Se olharmos para o início da temporada, dá para lembrar de várias situações em que o Corinthians investiu energia em alvos improváveis, jogadores de renome internacional que dificilmente viriam para cá dentro da realidade financeira do clube. Enquanto isso, atletas que poderiam chegar com custo menor, dentro daquilo que o Timão poderia pagar, foram deixados de lado. Essa demora, essa indecisão e até uma certa vaidade na hora de escolher alvos acabou custando caro. O resultado foi um elenco que demorou para ganhar corpo e que, em alguns momentos, ficou claramente carente em posições importantes. A crítica a Fabinho não é necessariamente de desonestidade ou de má-fé. O que muitos apontam é que faltou pragmatismo, sobrou vaidade e talvez até uma dose de soberba. Em vez de olhar para as necessidades reais do time, as escolhas pareceram mais pautadas em manter uma imagem de que o Corinthians estava disputando nomes de peso. O problema é que futebol não se faz de manchete, se faz de resultado dentro de campo, e nesse aspecto o clube acabou ficando para trás em algumas oportunidades.
É claro que também existem acertos, ninguém está dizendo que o trabalho foi um fracasso total. Alguns reforços deram certo, alguns nomes chegaram e ajudaram bastante em momentos importantes. Mas a balança entre erros e acertos virou tema de debate interno e também entre torcedores. Muitos defendem que Fabinho até conseguiu algumas boas movimentações, enquanto outros acreditam que os erros pesaram mais, principalmente porque atrasaram a montagem do time em momentos decisivos. O clima dentro do clube mostra que a nova diretoria já percebeu isso. As conversas apontam para uma reestruturação, com mais executivos dividindo responsabilidades e não deixando tudo centralizado em uma única figura. Essa mudança pode dar mais dinamismo às negociações, trazer novas ideias e reduzir os riscos de decisões equivocadas. Afinal, quanto mais cabeças pensarem juntas, maior a chance de o Corinthians acertar nas contratações e no planejamento de médio e longo prazo. E existe ainda um detalhe que incomoda bastante o mercado, a imagem de instabilidade do Corinthians. Não é segredo que muitas marcas e investidores têm receio de se associar ao clube justamente porque temem escândalos, disputas políticas e problemas de pagamento. O episódio da entrevista de Augusto Melo, quando ele apareceu em frente a uma tela preta, gerou uma repercussão negativa enorme e foi interpretado por várias empresas como sinal de fragilidade. Para quem pensa em investir milhões em patrocínio, esse tipo de imagem pesa muito. Por isso, além de resolver as questões de gestão de futebol, a diretoria precisa urgentemente melhorar sua comunicação e reconstruir a credibilidade no mercado. As críticas ao Corinthians nesse sentido são duras. Existem relatos de atrasos em pagamentos a outros clubes, problemas com transferências internacionais e pendências que acabam virando processos. Isso corrói a confiança e cria uma imagem de que o Timão não é um parceiro confiável. E quando você junta isso a uma postura arrogante de se achar sempre o maior, o resultado é o afastamento de possíveis parceiros. O discurso da grandeza da torcida e da história não é suficiente quando os números e os contratos mostram outra coisa. É por isso que hoje o grande desafio da diretoria é reconquistar a confiança. Mostrar que o Corinthians pode sim honrar compromissos, que é um clube sério e que tem condições de oferecer retorno de imagem sem riscos para quem aposta na marca. Essa é uma batalha tão importante quanto vencer dentro de campo, porque sem credibilidade financeira e de gestão fica muito mais difícil manter o time competitivo. Dentro desse cenário, a pressão sobre Fabinho aumenta ainda mais. Ele virou alvo de críticas justamente porque representa uma gestão que, em vários momentos, deixou de aproveitar oportunidades. Quando você recusa jogadores acessíveis e perde tempo com nomes que dificilmente viriam, acaba passando a imagem de que não existe um planejamento sólido. E isso tem reflexo não só dentro do vestiário, mas também no mercado. É claro que existem defensores do trabalho dele, pessoas que lembram de alguns acertos e reforços que chegaram em boa hora. Mas mesmo esses reconhecem que o Corinthians poderia estar em uma situação melhor se tivesse sido mais objetivo. A questão agora é saber se essa mudança que a diretoria promete realmente vai acontecer, se vão surgir novos executivos e novas ideias ou se tudo vai continuar centralizado. Enquanto isso, o torcedor assiste a esse movimento com desconfiança e até um certo cansaço. Afinal, não é de hoje que o Corinthians vive disputas internas, promessas de renovação e planos que muitas vezes não saem do papel. O que o torcedor quer ver são resultados, tanto em campo quanto fora dele. Quer ver o time reforçado, competitivo, brigando por títulos e, ao mesmo tempo, um clube sólido, que inspire confiança no mercado e que consiga fechar grandes acordos sem tanto drama. E aqui vale reforçar, o Corinthians tem sim tamanho para isso. Poucos clubes no Brasil oferecem tanta visibilidade, tanta audiência e uma torcida tão engajada. Mas de nada adianta ter essa base se a gestão não consegue transformar isso em ativos concretos. O desafio do Timão é justamente alinhar a grandeza de sua história com a seriedade de suas ações. Esse momento de reestruturação, tanto na parte de marketing com a negociação dos naming rights quanto na parte de futebol com a descentralização do poder de Fabinho, pode ser um divisor de águas. Se a diretoria realmente conseguir entregar um Corinthians mais confiável, mais ágil e mais transparente, o clube tem tudo para virar uma página importante da sua história. Se não conseguir, o risco é ver mais uma vez grandes oportunidades escorrerem pelas mãos, deixando o torcedor frustrado e o mercado desconfiado.
O tempo dirá se essa nova postura será suficiente para colocar o Corinthians de volta no caminho que todos esperam. O que é certo é que não dá mais para viver de soberba, de achar que só o nome e a torcida resolvem tudo. Hoje o futebol exige muito mais do que isso, exige profissionalismo, exige gestão eficiente e exige responsabilidade. E é exatamente esse o teste que está colocado na mesa da atual diretoria. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Campeonato Brasileiro deste ano entrou em um turbilhão de especulações depois que o STJD decidiu devolver 3 pontos ao Corinthians, reavivando debates acalorados nos bastidores do futebol nacional. O Corinthians, que recentemente havia perdido pontos devido a uma punição controversa, viu a situação se reverter de forma inesperada, provocando uma série de discussões entre torcedores, jornalistas e dirigentes de clubes rivais. Nas redes sociais, o assunto dominou as tendências, com mensagens que variavam de comemorações intensas entre corintianos a críticas ferozes de torcedores de outros times, que acusam o tribunal de favorecer grandes clubes. A decisão do STJD chegou acompanhada de notas oficiais que tentavam esclarecer os critérios utilizados, mas para muitos especialistas a explicação técnica não conseguiu dissipar a sensação de injustiça que permeia o futebol brasileiro, especialmente em uma competição tão equilibrada quanto o Brasileirão, onde cada ponto pode significar a diferença entre título, vaga em torneios internacionais ou até mesmo rebaixamento. A repercussão foi imediata, com clubes como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro cobrando posicionamentos formais e pressionando por transparência nos processos internos do tribunal, o que alimentou ainda mais o clima de tensão e suspeita que já pairava sobre a competição. Além da repercussão nas redes sociais e nos bastidores dos clubes, a decisão de devolver os pontos ao Corinthians provocou reações inesperadas dentro da própria imprensa esportiva, que se viu dividida entre análises técnicas e palpites emocionais sobre os impactos da medida no restante do campeonato. Muitos comentaristas destacaram que, embora juridicamente correta, a devolução dos pontos abre precedentes delicados, podendo encorajar outras equipes a recorrerem judicialmente em situações semelhantes. Essa onda de recursos futuros pode transformar o Brasileirão em um terreno instável, onde decisões dentro de campo passam a ser constantemente questionadas fora dele, gerando incerteza para jogadores, torcedores e até patrocinadores. Ao mesmo tempo, o episódio reacendeu debates sobre a conduta de dirigentes e a transparência do STJD, com especialistas argumentando que a instituição precisa urgentemente melhorar a comunicação e justificar de forma convincente suas decisões, caso contrário, corre o risco de perder credibilidade. Torcedores corintianos, por sua vez, celebraram a vitória extra fora de campo, vendo a devolução dos pontos como um prêmio merecido, enquanto rivais acusam o clube de se beneficiar de um sistema que favorece equipes com maior exposição midiática e histórico de conquistas, perpetuando a sensação de injustiça histórica no futebol brasileiro. O impacto psicológico nos atletas do Corinthians e dos clubes concorrentes também se tornou um tema recorrente nos comentários esportivos, com treinadores e psicólogos esportivos apontando que a devolução dos pontos pode alterar a dinâmica emocional do Brasileirão de maneira significativa. Para o Corinthians, a medida representa não apenas uma vantagem pontual, mas também um impulso moral, potencialmente influenciando o desempenho em jogos futuros, já que os jogadores sentem-se respaldados por uma decisão judicial favorável. Por outro lado, times que perdem posições na tabela devido à reversão da penalidade enfrentam um desafio motivacional, precisando lidar com frustração e sensação de injustiça, fatores que podem interferir no foco durante partidas cruciais. Essa situação também acendeu uma discussão sobre a relação entre decisões administrativas e resultados esportivos, mostrando que o futebol moderno não se limita apenas à performance dentro das 4 linhas. A presença de elementos externos, como decisões do STJD, cria um ambiente de tensão constante, no qual técnicos precisam administrar não apenas o aspecto físico e tático de suas equipes, mas também o psicológico e a percepção de justiça entre os atletas, cenário que promete gerar capítulos polêmicos até o final da temporada. No meio dessa turbulência, a torcida do Corinthians assumiu o papel central no debate, transformando ruas, estádios e redes sociais em arenas de manifestação e provocação.
Torcedores organizaram atos simbólicos de celebração, incluindo bandeiras, buzinaços e até encontros espontâneos em frente a sedes de clubes rivais, reforçando a narrativa de que a decisão do STJD era uma vitória histórica. Simultaneamente, a rivalidade entre torcidas se intensificou, com provocações e discussões acaloradas que extrapolaram o limite do mero debate esportivo, chegando a gerar episódios isolados de confrontos verbais e tensões físicas, refletindo quanto a polarização se espalhou para além dos gramados. Especialistas em sociologia do esporte comentam que casos como este reforçam o papel do futebol como fenômeno cultural, capaz de mobilizar grandes contingentes de pessoas e suscitar debates sobre justiça, ética e favoritismo, mostrando que a paixão pelo esporte ultrapassa a lógica da competição esportiva. Em meio a esse cenário, jornalistas passaram a investigar possíveis bastidores do STJD, buscando entender se houve influência externa ou pressão de clubes, questionamentos que aumentam ainda mais a aura de mistério e intriga que envolve a decisão de devolução dos pontos. Enquanto o campeonato avança, as especulações sobre possíveis consequências legais e esportivas não param de crescer, criando um clima de ansiedade e expectativa entre todos os envolvidos. Clubes que inicialmente estavam fora da disputa por títulos ou classificação para torneios internacionais passaram a rever suas estratégias, considerando a possibilidade de recorrer judicialmente em caso de erros administrativos que afetem suas posições na tabela. Além disso, a polêmica levanta questões sobre a credibilidade e a imparcialidade das instâncias de julgamento no futebol brasileiro, com torcedores e especialistas pedindo maior transparência e padronização nos procedimentos, a fim de evitar que decisões semelhantes causem instabilidade nas próximas edições do campeonato. Em paralelo, a repercussão midiática ganhou força, com programas esportivos dedicando horas de análise, entrevistas com juristas do esporte e debates sobre os impactos psicológicos e estratégicos da medida, fortalecendo ainda mais a narrativa de que a decisão do STJD não é apenas um episódio isolado, mas um marco que poderá influenciar o futebol nacional por anos. Nesse cenário, o Brasileirão se transforma em um campo de intrigas, emoções e incertezas, onde cada decisão fora de campo passa a ter peso equivalente às conquistas dentro das quatro linhas, criando uma atmosfera única de tensão, expectativa e polêmica constante que certamente vai marcar esta temporada na memória de todos os amantes do futebol. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!